Olá, olá, Belle, tudo bem com você? Oi, Kelly, tudo bem? E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Hoje Graças o a Deus. tema está imperdível. E qual vai ser o tema de hoje, Belle? Tá uma delícia o tema. A gente vai falar sobre talentos e para isso a gente vai voltar na nossa infância. A gente vai fazer uma passagem divertida pela nossa infância. Então o Ótimo. tema vai ser trabalhado em cima de como que a gente identifica nossos talentos através da nossa infância. Vai ser muito Isso é muito gostoso. interessante porque muita gente pode não saber disso, às vezes está num emprego no qual não gera satisfação para ela, parece que toda vez que ela tenta fazer algo de certo, dá tudo errado. Isso pode estar ou não trelado, né? A maioria das vezes trelado com a parte assim, será que é a habilidade dela? Mas aonde que eu vejo minha habilidade? Será que eu desenvolvo? Será que eu nasço com ela? Para saber disso, fazendo esses testes de identificação vai ajudar muito, não é? Vai, com certeza. É muito importante que a gente tenha autoconhecimento, né? Mas a gente saiba quais são os nossos talentos. E, Kelly, o mais interessante é que a gente tem sinais justamente na infância e tende a passar desapercebido, né? Por questão de influências e tudo mais, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá? Vamos. Muito bem. Como vamos identificar os nossos talentos através da nossa infância? Aqui a gente vai conversar sobre qual era a nossa personalidade, Uhum. com quais brinquedos ou brincadeiras a gente se divertia e o que a gente mais amava fazer quando a gente era criança. Você lembra, Kelly, o que você mais Eu gostava de fazer? O lembro sim. que você gostava? Já conta pra gente. Já conto? Ah, eu Já. gostava muito de desenhar e eu Uhum, gostava muito de ensinar. Sabe aquela brincadeira de professora? Eu fazia uns caderninhos, entregava para minhas primas. Eu pegava aqueles uhum. quadros negros, aqueles pequenininhos com giz, e eu queria ensinar o japonês para elas, acredita? Que máximo! Você já tinha uma professora dentro de si. Olá. Que bom que você foi dando atenção, né? Nada como as nossas experiências. Bom, aqui nós vamos seguindo então para as três principais Ok. Anota personalidades. aí, gente. Ó, já pega um papel e caneta, já anota para fazer o seu teste. Exato. Aqui, assim, eu vou até deixar reforçado, né? A gente vai trazer três principais, mas aqui, pela teoria de Roland, né, que é o modelo Riazek, existem seis Ok. na teoria dele, tá? E a gente Uhum. vai falar sobre as três principais. Aqui já fica o convite quem está conosco para ver se já tem esse spoiler, né? Já começa a Aham. fazer conexão, fazer uma revisão do seu momento atual, se conecta. E aqui a gente vai começar, né? A gente tem aqui realista, investigativa, Uhum. artística, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma Ok. dessas três, tá? Então, a personalidade realista. A gente vai lembrar dos brinquedos preferidos dessa personalidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né? Sim. Bloquinhos de montar, Uhum. ferramentas de brinquedo, a gente vê, né? Na lojinhas de brinquedo eu já vi muito. Ferramenta de brinquedo, quebra-cabeças, mecânicas. Eu brinquei muito de quebra-cabeça Uhum. e bloquinhos de montar. Inclusive, eu tenho aqui, agora eu esqueci o nome do jogo, mas ele também é assim, de equilíbrio. Você brincava com alguma Já dessas? brinquei, já. Não era uma Já. coisa que eu buscava no meu aniversário, eu quero isso, mas junto com meus primos, minhas primas, eu lembro que brinquei bastante. A gente acaba tendo contato com vários tipos de brincadeira, é legal, porque isso vai dando dicas pra gente do Sim. que funciona, né? Nossos interesses principais eram atividades manuais, práticas ao ar livre, com objetos, enfim, resolver problemas concretos. Então, pessoas um pouco mais racionais, né? Gostam de Aham. coisas mais materiais. Sim. E traços psicológicos dessas crianças, né? Elas são mais práticas, são objetivas, mais diretas, com foco em resultados e execução. A gente vê isso num formato mais
Sim. infantilizado, mas através das brincadeiras a gente percebe a característica, né? A personalidade da criança. Eu já posso dar um spoiler aqui que eu, assim, eu não me considero uma pessoa prática, né? Eu exercito, mas eu não me considero. Então, a personalidade realista aqui, ela passou assim bem Tem talvez um 10%. uns 10%, eu diria arrastando, viu? Carreiras associadas a engenharia, construção civil, mecânica, agronomia, logística, tecnologia aplicada. Então, Olha, assim, né? tecnologia, meio que a gente está sendo obrigatoriamente para poder empreender, Pra né? fazer. Porque senão a gente acaba Exato, ficando para trás. E aí, quanto exato. mais, eu acho que todas essas áreas, quando você entende realmente como funciona, se torna divertido. Mas para quem não tem essa inclinação, vamos dizer assim, é uma Sim, dificuldade. E tem demais. tanta gente assim que pega assim tão rapidinho, a gente fica até, meu Deus, será que eu não sou inteligente o suficiente? Mas não, é a inclinação, né? Com certeza. Eu tenho isso muito claro, inclusive, quando a gente fala de, por exemplo, habilidade para aprender vários idiomas, né? Os poliglotas. Eu conheço, eu tenho amigas que são poliglotas, eu fico assim, boba, boba, com a habilidade que tem para falar vários idiomas né, tô aqui no exercício contínuo de anos aqui no inglês. Então, é um detalhe que a gente Aham, percebe. Não é impossível, mas fica um pouquinho mais desafiador em vista de outras pessoas que já têm uma inclinação, como você mesma disse, já fica mais fácil de ser absorvido. sim. E aqui a gente passa então para a personalidade investigativa e os brinquedos preferidos são kits de ciência, jogos de lógica, livros de curiosidades e experimentos. Conhece alguém assim, Kelly? Conheço, conheço sim. Na minha família tem. Uhum. Livros de curiosidade, inclusive, bom, eu já tive muito, assim, eu fui bem incentivada a ler, né? Livro de curiosidade, sim. Agora, jogos de lógica, eu posso contar? De jeito Nossa, nenhum. de jeito A nenhum. minha irmã Nossa, é maravilhosa nisso. quem? Minha irmã, ela é Júlia? maravilhosa em todos esses brinquedos, assim. Aí, tá vendo? A gente já tem a dica de qual que é a personalidade dela, né? Pelo menos uma parte, não sei, porque é que a gente vai falar sobre isso, né? Ai, será que eu tenho Aham. só uma? Posso ter outras? Enfim, Sim, né? sim. Interesses, né? Descobrir como as coisas funcionam, fazer perguntas, entender sistemas e padrões. Será que médico, olha, a gente já olhando, já tô dando um spoiler ali, o olhinho já tá descendo ali, ó, médico, né? Tem relação Aham. com essa personalidade, traços. Total, total, Belle. Bate totalmente. Na minha família tem psicóloga e médico. O meu irmão, ele sempre, desde pequenininho, gostava muito de experimentos, livros de curiosidade. E minha irmã, que é psicóloga, jogo de lógicas, por exemplo, kit de ciência, sabe? Nossa, livro de curiosidade também. Eu sentia que eu era o patinho feio da família, sabe? Pra te dizer a verdade, porque as brincadeiras eram totalmente diferentes. Fica me sentindo deslocado, né? Porque dois com o mesma inclinação, vamos dizer assim. Mas sim, Sim, eu gostava de estar envolvido, porque eu acho que a ambiência também ajuda, né? Quando você tá num aprende. ambiente que as pessoas são assim, aí você fica assim, meu Deus, eu também tenho essa curiosidade, eu quero também ter esse resultado que as pessoas têm, né? Sim, ele acaba sempre agregando, né? Acho que a gente, Uhum. digamos que a gente pega assim de raspão, né? Esse, esse Exato, conhecimento. Pode não ser a exato. maior habilidade, mas a gente acaba aprendendo e é muito bom, né? Aprendendo. Sempre agrega. Aí os traços psicológicos analíticos, pessoas mais introspectivas, curiosos, racionais e independentes. As carreiras associadas, como a gente já falou aqui, né? Ciências, Sim. TI, matemática, psicologia, pesquisa acadêmica, medicina. Kelly do céu, matemática e eu, a gente não se bica. Eu sempre tirei Nossa, notas boas. Eu não tive nenhuma matéria falando, nossa, eu sofro com isso, sabe? Eu não tenho essa lembrança, assim. que bom a pessoa olhar a minha, meu Deus do céu, matemática eu tenho muitas exatas, né? Eu Aham. tenho dificuldade com exatas. A lógica, né? Falei, né? Ali no comecinho, jogos de lógica, meu Deus, é terrível.
eu me cobrava muito. Inclusive, é até legal a gente trazer isso aqui, porque às vezes quando a gente não tem essa clareza, a gente ainda não chegou nesse conhecimento, a gente tende a se cobrar. A gente espera Sim, que sim. eu era essa pessoa, de, de olhar as outras, de conviver com pessoas mais Parar. inteligentes. E aí você fala, caramba, mas será que eu tenho algum problema? Será que eu não sou inteligente? Né? Enfim, várias coisinhas que vem na cabeça. A gente precisa aprender e tem dificuldade, se cobra. Para mim, matemática era um mártir. E aí eu via as outras pessoas dominando, eu ficava, tem algum problema. E então a gente segue aqui para, pronto, personalidade artística. Tô até mais à vontade. Tá em casa. Tô. Brinquedos preferidos, lápis de cor, fantasias, instrumentos musicais, massinha, fantoches. Kelly, onde você está aí? Você está se conectando? Sim, eu sempre gostei muito de desenhar, até porque é uma linguagem universal. Você pode ver que todos esses. Eu acredito assim que, como desde pequena, eu tive duas culturas dentro da minha família, né? A oriental e a ocidental. Então, assim, meus avós da parte paterna falavam em português, e da Uhum. parte materna falava em japonês. Então, eu já com habilidade de desenho, né? Aquela coisa de instrumento musical, eu já tocava flauta desde pequena, já lia partituras, então assim, eu conseguia fazer essa conexão, sabe? Perfeito. Nossa, desde cedo. Ai, que lindo isso. Mas eu acho um privilégio, inclusive. Eu tive contato com flauta, eu tinha aula de música, inclusive, na escola, sétima e oitava série. Eu tinha aula de música. Aham. E eu gostava bastante também. Bom, podemos falar sobre isso. Interesses: desenhar, criar histórias, cantar, dançar, representar, imaginar mundos. Eu todinha aí, tá? Passou um raio-x em mim. Eu fiz tudo isso, Kelly. Eu Aham. desenhava, eu achava que eu ia ser pintora, pequena, né? Novinha achava que ia Aham. ser pintora. Criava histórias, já escrevi um livrinho, assim, né? Fica folheando, você conta uma história, você faz todo um roteiro. Cantar, eu me imaginava cantora, dançava. Enfim, atriz, já falei, né? A gente já conversou sobre, Sim. já trouxe isso. Imaginar mundo. Nossa, tô super à vontade. Será que alguém mais aqui tá se identificando com alguma dessas Com certeza personalidades? vai ter algumas pessoas que vai se identificar. Conta aqui pra gente, viu? A gente quer saber, por favor. Muito gostoso, né? A gente voltar aqui e fazer Uhum. esses resgates. Traços psicológicos, criativos, sensíveis, intuitivos, expressivos e originais. Exatamente isso mesmo. Está relacionado, né, com o artístico. Sim. Carreiras associadas a artes visuais, design, arquitetura, publicidade, moda, produção cultural. Menina, eu acho que só moda, viu? E produção cultural que não passou por mim. Não, acho que não, artes, vixe, design. Eu tô aqui puxando artes visuais, sim, né? Eu falei de pintar, mas Sim. artes cênicas. Podia estar aí, artes cênicas, era uma boa. E arquitetura. E, bom, e para você tá fortíssimo isso, né? Fortíssimo, inclusive, nossa, eu já design, por exemplo, já há um tempo que eu faço meus próprios portfólio e tudo mais, né, da minha própria, meu próprio negócio. A arquitetura teve uma época na minha adolescência que eu desenhava casa, porque eu queria uma casa do meu jeitinho. Aí eu comprava Uhum. aquelas revistas de casa nova, sabe? Que tinham nas bancas de jornais e eu ficava assim, sabe, desenhando. E moda, eu desenhei vestidos também, Adoro! porque eu gostava muito de desenhar com lápis. Eu desenhava vestidos, e ai, eu queria o meu vestido quando casar, eu quero esse vestido. É muito sonhadora, né? E produção cultural, porque culturas, né? Culturas, sempre quis fazer alguma Total. coisa que pudesse implementar, alguma coisa assim. Eu acho que tudinho, isso aí é eu tudinho ali. Estamos muito em casa, né? Aham. Então, e aí tem um ponto, né? Como eu falei que nessa teoria, né, do Roland, a gente tem 6 personalidades. Aqui eu tô trazendo 3, mas inclusive, se vocês que estão assistindo a gente tiverem curiosidade, né, de explorar mais as demais, a gente pode trazer. Só conta aqui pra gente nos comentários se vocês Isso. querem que a gente traga, até para ver se
conecta um pouquinho mais, se dá aquela alinhada final, mas Ou às aqui vezes a gente pode até ver, ó, tenho uma dessas três, mas também uma inclinação das outras três que você ainda, né? Então, se exatamente. você quiser saber disso, comente aqui, porque se não comentar, a Belle não vai trazer. É preciso saber se vocês estão interessados, né, gente, para poder trazer. Importante, importante. O que eu ia dizendo é que é isso mesmo, a Kelly já falou. A gente não precisa se condicionar aqui, entre aspas, tá? Se fechar apenas em uma personalidade. A gente pode conectar até umas três, enfim, a gente acaba meio que passando por Aham, outras personalidades, inclusive se for considerar, Kelly, a questão da ambiência, a família mesmo, a gente sim, acaba se conectando, aprendendo, né? E acaba pegando um pouquinho, tem sempre o mais forte, aquilo que a gente está falando desde o começo, a exato. inclinação tem o mais Inclinação. forte, exato, Entendendo também os outros que você não tem essa inclinação, fica muito mais fácil de identificar quando com você certeza. for trabalhar em algum negócio. Aí você vai ter clareza, nossa, esse daí não é meu forte. Belle, é o seu forte, então você desenvolva isso, que eu desenvolvo somente o que é forte, o que está em mim. E as coisas começam a funcionar dessa maneira, porque muitas vezes no negócio acaba ficando tudo atropelado, porque a gente quer fazer tudo, né? Vê que precisa Exatamente. fazer muitas coisas e você quer fazer tudo sozinho, você não tem essa inclinação. Então, acaba gastando muito mais energia, não que você não possa fazer, mas gasta muito mais energia, fica sobrecarregado, o corpo fica cansado, né? E aí Exatamente. não flui naturalmente. Não. É, a gente no papel de empreendedor, a gente tem que acaba que vai aprendendo tudo ao mesmo tempo, né? A gente vai um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Mas quando chega o momento certo, a gente delega finalmente, porque a gente precisa dedicar energia, Exato, principalmente do nosso cérebro, né? Inclusive, né? Em direção àquilo que a gente realmente é muito forte. Então, avisem pra gente se vocês querem a continuação. Aqui no próximo slide, eu vou trazer um spoiler, tá? ok. Das próximas, mas tem mais detalhes dentro de cada uma delas. Aqui eu estou trazendo o meu exemplo pessoal, porque, Kelly, no meu processo de autoconhecimento, quando eu estava com crise de identidade profissional, eu vasculhei isso, né? Então eu fui lá no papel e fui, voltei no tempo e li livro, li dois livros de propósito para fazer uma investigação de tudo um pouco. E aí eu fui voltando no tempo para ver, e eu perguntava, isso é muito legal, inclusive, fica a dica aqui pro pessoal, é muito legal a gente perguntar também para as pessoas mais próximas Sim. o que a gente gostava de fazer, né? Às Como vezes que não era a nossa lembra, né? característica. Você Oi? teve que se moldar tanto para o mundo que às vezes você não lembra. Não, a gente esquece, exatamente. É por isso que a gente está aqui. Esquece. E muitas vezes, dependendo da família, dependendo da educação, a gente desconecta mesmo Exato. da nossa inclinação para fazer aquilo que geralmente a família espera que financeiramente seja mais promissor. Enfim. Aqui eu estou dando um spoiler mesmo, tá? Mas trazendo sobre mim. Então, eu tenho forte, né, a questão artística, porque eu queria muito ser atriz e cantora. Durante toda a minha infância e adolescência, eu me imaginava de fato como atriz ou cantora. Eu tenho também a questão do social, que conecta muito com o Uhum. palestrante, com a professora, com a instrutora, que tem tudo a ver comigo. Realmente eu gosto muito de falar, de orientar, de ensinar, de treinar. E isso as pessoas falavam para mim também. E o lado convencional que eu tenho também, que é aquela parte que passa, que acaba marcando, que é um lado sistemático, Sim. detalhista. A Kelly vai falar desse detalhista. A Kelly fala, né? Que a velha é detalhista. E rotineira também. Você tem algum desses pontos? Eu já sei a resposta, mas eu quero cutucar para o público ouvir de você. Sim, Você, Kelly. eu, na verdade, eu não tenho esses pontos, mas eu tive que criar a parte de rotina. Uhum. A rotina, ela bem estipulada, bem criada, faz com que a gente tenha muitos resultados no qual a gente acaba procrastinando, né? Então, assim, se eu sou assim muito, para mim, muito sistemática e detalhista, se eu não tiver uma rotina, acabo paralisando.
E como eu vivi, né, no Japão e aqui, pra lá e pra cá, realmente assim, os detalhes, se você se importar com os detalhes, você não consegue viver. Porque os detalhes, ai, mas lá eu vivia daquele jeito e agora eu não Uhum. posso viver mais, né? E a parte sistemática também, né? Então, assim, as regras são diferentes, o sistema total é diferente. Então, eu sou uma pessoa mais, assim, desprendida no sentido de adaptável. Um camaleão. Resiliente. É, eu sou mais um Você é camaleão. resiliente. Eu consigo fazer Uhum. uma análise, observar. Eu sou, não é que eu sou tímida, sabe? Eu sou assim, eu gosto muito de socializar, mas no começo eu fico observando tudo, 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 para adaptar, para depois criar uma rotina e conseguir fazer assim. E eu sou muito daquela de, eu preciso do resultado para me mover, para me motivar, sabe? Então eu sou muito visionária, eu sou sonhadora e ó, para chegar naquele determinado lugar eu preciso fazer qual ação? E aí eu ando em cima disso. Uhum. É bom que tá sempre melhorando, sempre evoluindo. Tá ótimo, né? O que dizer? Tá no caminho esperado do crescimento pessoal e profissional, por consequência, né? Eu vou deixar aqui a pergunta do pessoal, né? Que eu já adiantei, a gente já viu até aqui. Você se identificou com alguma das três personalidades? Conte Conta aqui aqui para pra nós que a gente gente. vai adorar saber, né, Beli? Exato. Se o seu momento profissional está correspondendo, ou se de repente você está sentindo que está fazendo muito mais algo que não é o teu forte, que não é a sua inclinação, talvez o segredo esteja aí. Você precisa Com identificar onde certeza, está a sua personalidade. com E certeza. fica o convite, né, para poder fazer essa análise e contar aqui para gente se quer a continuação, as demais personalidades. E para O que você você que achou? não assistiu o vídeo anterior dos três dificuldades principais dificuldades na transição de carreira, eu convido você a estar assistindo para depois você ajuntar com o tema do vídeo de hoje, que vai se complementar, porque a gente está fazendo um estilo episódio, sabe? Para você maratonar e para você se identificando e quem sabe te Exato. ajudando também, né? Ter essa clareza, né? Do momento que você está passando. Perfeito, é isso. Um episódio, gostei do episódio. Um episódio completa o outro e tudo isso para que você faça uma transição de carreira mais alinhada possível com o que você de fato veio fazer aqui no mundo de uma maneira estruturada, né? Bem planejada, com Sim. bastante autoconhecimento. E Bom, é isso, espero que vocês adorei, tenham gostado, porque eu adorei. E adorei. o próximo vídeo vai estar incrível também, né? E a gente vai estar Forte, gravando com muito, muito carinho para vocês, esperando também que a gente possa ser tipo uma pílula de motivação, de reflexão, né? De gerar ali algo novo aí no seu dia, né, Beli? com certeza é o objetivo, fazer, levar uma transformação, né? Como mais, sempre bom. Adorei, obrigada, Kelly. Obrigada, tchau, Obrigada. tchau, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.